Gente, essa semana viralizou um vídeo bem triste de um motorista de Uber que filmou um passageiro gay que tinha proposto pagar a corrida com sexo oral. É um vídeo bem curtinho, de uns 10 segundos, com um passageiro desesperado, chorando no banco de trás, porque o motorista tá filmando e dizendo que tá levando ele na delegacia para ser preso por assédio sexual. Eu não vou replicar o vídeo aqui, aliás, ele não deveria nem ter sido viralizado nas redes sociais, porque é uma cena bem triste de humilhação e de exposição dessa pessoa. E eu também não vou entrar no mérito do que está acontecendo ali, porque já teve gente dizendo que era mesmo assédio, que bom que ele estava levando esse susto. Teve gente dizendo que era o motorista que criou uma armadilha para incriminar o cara. E não dá pra gente saber nada disso, porque é um vídeo de 10 segundos. A gente não sabe nada sobre o antes, né, o momento que ele propôs o sexo oral, ou depois, né, o que aconteceu na delegacia, se é que eles foram para a delegacia. Então eu acho que qualquer especulação é pura fofoca que não ajuda nada no caso. A gente não tem todos os fatos, a gente não precisa opinar. Vamos ver se o caso foi levado para a justiça, seja pelo motorista ou pelo próprio gay que foi exposto, e torcer para que tudo tenha a melhor resolução possível dentro do que prevê a lei. Mas eu quero aproveitar o caso para falar de um assunto que está aí misturado nessa situação. Essa relação dos gays com sexo clandestino, com sexo proibido. Essa coisa de mamar o Uber, de pegar cara casado, de transar em banheiro público. Por que tantos gays têm esse fetiche tão forte de viver a vida perigosamente? Como é que isso afeta a sua vida sexual, a sua vida amorosa e até a sua vida em sociedade? Aqui no canal Gay Nerd, a gente fala de cultura pop e questões da vida gay, às vezes tudo ao mesmo tempo. Se tudo isso te interessa, já dá um like no vídeo, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para receber todas as notificações. Eu já fiz um vídeo sobre banheirão aqui no canal, que foi super polêmico, eu vou deixar aqui para você assistir depois, mas eu vou reforçar aqui algo que eu disse lá naquela época. Não há problemas em você ter os seus fetiches. A gente não precisa demonizar expressões da sexualidade que são fora da norma. E a gente também não precisa psicologizar a origem desses fetiches no intuito de exterminar ou normalizar ou normatizar esses desejos. Mas quando a gente conversa sobre eles, quando a gente entende melhor, a gente encontra maneiras de realizá-lo de um jeito mais saudável, mais seguro e talvez até sem esse papel tão protagonista, tão essencial na sua vida sexual. O que acontece? Muitos gays, especialmente em cidades pequenas ou comunidades mais fechadas, iniciam a sua vida sexual na clandestinidade. Não é que nem tantos heterossexuais que têm uma namoradinha, tem uma ficante, e aí aquilo evolui naturalmente para a primeira vez. E essa primeira vez, às vezes, é na casa dos próprios pais, ou num motel, ou enfim, num lugar apropriado para transar. Para nós, não. Para muitos gays, a primeira vez, ou as primeiras vezes, são feitas em lugares inusitados, com pressa, com culpa, sempre escondido, mas também, claro, com muita curiosidade, com muito tesão, né? Natural, o hormônio tá bombando. E com muita frequência, o parceiro dessa iniciação também é uma figura proibida. É um homem mais velho, é um homem casado, ou é aquele amigo que é hétero publicamente, mas curte uma broderagem na encolha. E aí esses vários elementos se misturam nessa experiência e também no modo como essa experiência é lembrada depois. Em alguns casos, essa clandestinidade é introjetada como um fator primordial nesse tesão. Tudo que é proibido já mexe com o nosso inconsciente. Seja você hétero, gay, bi, a força da repressão é um tema central na psicologia desde Freud. Mas aqui nesse caso, o proibido vem com tudo e vem reforçado com vários aspectos, como, por exemplo, a masculinidade, o desejo pela masculinidade. Existe essa ideia de que o cara masculino é mais desejado e, nesse sentido, o homem casado seria o prêmio máximo. E o cara casado não vai fazer nada às claras. Então ele fica associado a esse cenário da clandestinidade. O sexo proibido, rápido, no calor do momento, também pode mexer com o seu ego, porque você pode interpretar que a disposição daquela pessoa em arriscar tudo por um momento de prazer é um sinal do quanto você é desejado, do quanto você mexeu com o tesão dessa pessoa a ponto dela se jogar. Naquele momento, ela quer você mais do que ela quer a própria autopreservação. E isso é uma mensagem muito poderosa. E o outro ingrediente nessa receita incendiária é a impessoalidade. O sexo clandestino é um paradoxo, porque ele te coloca em risco socialmente, né? Você pode ser descoberto,
mas ele te preserva emocionalmente. Você tá transando com alguém que provavelmente você nunca mais vai ver, né? Talvez você não saiba nem o nome. Não tem risco de você se envolver. Você só lida com a satisfação de ser aprovado sexualmente e não precisa lidar com a possível dor de ser reprovado afetivamente. Então, para muita gente, esse comportamento acaba sendo repetido porque ele é fácil, porque ele é mais garantido. Ele te dá acesso ao seu objeto do desejo e ele não te machuca. E essa repetição vai se tornando o jeito principal como essa pessoa expressa a sua sexualidade. E de novo, toda expressão da sexualidade é válida se ela está acontecendo entre adultos que deram consentimento para aquilo acontecer e se ela não causa angústia psíquica. Então o ponto que eu quero discutir aqui é estritamente essas duas exceções. Uma das consequências desse apelo ao clandestino, ao proibido, é a fetichização de certas pessoas, de certas profissões. Por exemplo, motorista de Uber. Você está reduzindo uma pessoa a um papel na sua fantasia sexual. E talvez você esteja fazendo isso compulsoriamente. A pessoa não quer estar nessa situação. E isso é muito desrespeitoso. Eu sou jornalista. Quando eu estou executando meu trabalho, eu não estou pensando em sexo com a pessoa que me contratou, ou com o meu editor, ou com o meu entrevistado. Eu não quero ser recompensado com sexo, eu quero dinheiro. E eu acho que você, que também está lá sofrendo no seu trabalho, também não ia gostar de ser recompensado com sexo, com um fulano que você nunca viu na vida. Mas, curiosamente, essa fantasia permanece no seu imaginário em relação às outras pessoas. E, claro, é uma fantasia muito explorada, muito reforçada pelo pornô. Quantos e quantos pornôs a gente viu com aquela historinha do entregador de pizza, do encanador, do pedreiro, do motorista de Uber. E eu não sei se você percebe, mas essa fantasia tem um viés classista. Tem essa coisa do domínio sobre uma pessoa que está numa posição de serviçal para você. A gente não vê pornô tipo, deixa eu transar com esse desembargador da justiça, ou com esse arquiteto, ou com esse CEO milionário. É sempre uma mão de obra barata. Então, quando você avança o sinal para realizar essa fantasia, a questão do consentimento já foi pela janela. Pode ser que a pessoa tope, claro, mas pode ser que ela não tope. E aí a situação é infinitamente pior do que se tivesse sido uma cantada num bar, numa balada, no Grindr. Isso não é uma crítica específica ao gay do vídeo do Uber, tá? Como eu disse lá no começo, a gente não tem nenhuma informação razoável para entender como foi esse flerte com o motorista. Se houve sinais, se não houve, enfim. É bizarro como foi especificamente criada essa mítica em torno do motorista de Uber. A gente ouve muita história por aí, que a gente não sabe se é verdade ou não, mas tem muito gay que considera uma vitória, assim, um troféu ter conseguido mamar o Uber. E casa de novo naquela fetichização do cara que é casado ou supostamente hétero, ou que tem, no mínimo, essa aura da masculinidade, porque dirigir um carro é considerado um símbolo de masculinidade, de macheza. E aí isso toca na outra exceção que eu citei, a respeito dos fetiches que viram um problema. Aquele momento em que o fetiche causa sofrimento, causa angústia. Muitos gays estão presos no sexo clandestino porque eles entendem como a única maneira de acessar esse homem de verdade, esse homem masculino, aquela coisa da pegação entre brothers. Eu não vou numa balada gay porque aí eu vou pegar um gay, e eu não quero um gay, eu quero um homem que transa com outro homem. E ao mesmo tempo, como eu falei, é aquela transa sem consequências afetivas, sem vínculos, sem riscos. Só que aí nunca evolui para nada além disso. Existem pessoas que estão preparadas para uma rotina, um hábito de sexo casual, mas tem gente que não tá. Tem gente que deseja algo mais, porém não sabe encontrar porque tudo que ele aprendeu foi desse jeito. Ou pior, quando ele finalmente encontra, ele não consegue valorizar, ele não consegue sentir tesão, porque aí não é mais proibido, né? Não é mais clandestino. Então, para algumas pessoas, essa situação pode ser muito angustiante, muito frustrante. Aquela coisa de tentar quebrar um padrão de comportamento e não conseguir. Ou às vezes até de querer quebrar, mas não tentar de verdade, porque no fundo a pessoa está com medo de uma nova vida sexual e afetiva que vai ser diferente de tudo que ele viveu até então. Se você tá nessa situação, se você é uma dessas pessoas com um fetiche extremamente poderoso com Uber, com um homem casado, com banheirão, vale investigar esse papel duplo da clandestinidade e da impessoalidade na sua formação sexual. Será que o seu desejo é simplesmente um desejo? As coisas são assim mesmo? É algo natural? Ou talvez seja algo que você aprendeu, algo que você se condicionou, às vezes por forças que você nem tinha noção na época. Vale pensar com honestidade sobre tudo isso para tomar decisões
mais informadas, mais seguras. Independentemente do resultado ou de quem foi a culpa, essa situação do gay no vídeo do Uber foi extremamente traumática para ele. Os nossos fetiches precisam ser uma fonte de prazer, não de problemas. Você precisa usar o seu fetiche e não ele usar você. Agora eu tô curioso para saber como é que foi a sua iniciação sexual, a sua formação sexual. A clandestinidade teve um papel muito grande? Você acha que isso impactou ou ainda impacta na sua vida hoje? Para quem quiser conversar com mais privacidade, pode me mandar uma DM lá no Instagram, no Twitter ou no TikTok. O perfil é @canalgaynerd. De quebra, você também vai ficar sabendo dos principais lançamentos de livros, filmes, séries e HQs. Para quem quiser conversar pessoalmente, olha só, né, a gente tem essa opção. Dia 26 de março rola o 4º encontro do Canal Gay Nerd na Ludus Luderia aqui em São Paulo. Você vai me conhecer pessoalmente e conhecer um monte de seguidor do canal. É um clima bem legal para trocar ideia e jogar jogo de tabuleiro se você curtir. O link para os ingressos está no descritivo do vídeo. Deixa o seu like e a gente se vê em breve. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd.